Vamos lá então? Pega aí papel e caneta, pega a sua Bíblia, seja ela física, seja ela no seu smartphone, e nós vamos ler o texto de Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia o barco. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando a gente olha para o texto, a gente vê muita coisa acontecendo. Nosso tempo é muito curto, não dá para falar muita coisa, mas eu quero ser instrumento de Deus na sua vida nesse dia de hoje. A primeira coisa que me chama a atenção é que o texto de Marcos vai dizer: e sendo já tarde, Jesus dá uma palavra aos discípulos para atravessar a barco para o outro lado. Sendo já tarde, talvez a sensação que eu tenho, o escritor quer deixar para nós que não era um momento comum de se fazer aquilo, que não era um tempo favorável de se fazer aquilo, que não era normal se fazer aquilo. Deixa eu te falar a respeito de momentos difíceis que a gente vive, mas tendo Jesus ao nosso lado. Jesus às vezes vai propor a mim e a você desafios fora da normalidade. Talvez é o que você está vivendo agora, algo fora do normal. E talvez você se pergunte: engraçado, todo mundo que passou por esse caminho fez dessa maneira, fez dessa forma, aconteceu desse jeito, aconteceu dessa maneira. E aí vem Jesus e traz você para um ambiente que é anormal, fora da normalidade. Ei, preste atenção numa coisa: Jesus sempre vai propor a você situações, travessias dentro desse aspecto, dentro desse ambiente, e é nesse momento que você vai aprender sobre o significado de seguir Jesus. Jesus às vezes propõe a mim e a você travessias difíceis, anormais, fora de alguns contextos, literalmente, para que eu e você tenhamos a compreensão de qual é o significado de conhecer Jesus. Você vai aprender sobre Jesus. É fora dessa normalidade. Você vai aprender sobre Jesus. É nesse tempo que não é favorável. É nesse momento que você vai descobrir o poder de Deus. Eu gosto de uma fala de Alain Brizotti, a qual um dia ele, ministrando sobre essa palavra, ele vai dizer que os discípulos, no momento da tempestade, chamaram um homem, Jesus, e despertaram um Deus que aquietou o vento e a tempestade. Então, não fique preocupado se Deus propor a você coisas que estão fora do normal, estão fora do natural. É porque Jesus quer se revelar a você de forma extraordinária. A palavra do Senhor é a seguinte: passemos para o outro lado. É interessante que Jesus, nesse exato momento, oferece a eles um destino. Jesus dá a eles uma meta, um alvo. Mas Jesus não fala sobre como vai ser o percurso. Jesus dá a eles uma geografia, um lugar para chegar. Mas Jesus não fala como vai ser essa trajetória. Eu costumo dizer uma fala. Quando eu olho para o livro do Apocalipse, o texto vai dizer que ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. E aí, nesse momento, a gente precisa entender
que nesses meios, nós vamos conhecer Jesus, significado de seguir Jesus, mas nós também iremos se perceber, nós iremos ter a autopercepção de quem nós verdadeiramente somos. Talvez esse percurso está judiando um pouquinho de você, mas é nesse exato momento é que você consegue saber, mensurar quem verdadeiramente você é em Deus. É nesse momento do percurso. Jesus deu a promessa. E essa promessa, ela estava diretamente relacionada com o fim do percurso. Mas o percurso, Jesus não falou nada sobre isso. O que Jesus garante? A saída e o fim. E o percurso, bispo, o que acontece no percurso? No percurso eu vou entender o significado de seguir Jesus. Porque Jesus está no barco e os discípulos estão seguindo ele. E Jesus está no barco, Jesus seguir eles, não significa que não vai ter vento, que não vai ter tormenta, que não vai ter medo, que não vai ter sentimento de angústia, que não vai ter desespero. Às vezes, entender o significado de seguir a Jesus é ter que lidar com essas sensações, com essas emoções, com esses sentimentos, com esses desesperos que nos arrebatam. Por outro lado, você começa a ter a autopercepção de quem você é. E nesse momento, a gente está falando de homens que são pescadores. Nesse momento a gente está falando de gente que está acostumada a lidar com o mar, de gente que está acostumado a entrar em barcos, de gente que está acostumado dessa vida do alto mar. Mas nesse exato momento, diante da tempestade, e eu não acredito que essa tenha sido a única tempestade da vida daqueles homens, afinal de contas, eles tinham uma empresa de pesca. Então, percebe-se, isso não é algo que é único, que é ímpar, isso é corriqueiro para eles. Mas diante dessa tempestade, eles entram em desespero. É a autopercepção. Eles percebem que por mais que eles tenham habilidade, por mais que eles conhecem o caminho, existem momentos que eles vão ter que recorrer a Jesus. E você sabia que existem momentos que Jesus nos neutraliza? Sim. Você sabia que existem momentos que Jesus fecha algumas portas na nossa vida? Eu gosto muito de uma palavra que o pastor Hernandes Dias Lopes ele vai usar a respeito do apóstolo João na ilha de Patmos. E ele vai dizer o seguinte: olha, João está preso na ilha de Patmos. Domiciano mandou prender ele e quer que ele morra. E naquele momento, João, que não é o Batista, mas sim o evangelista, as portas da família se fecharam para ele. As portas do abraço, as portas do ministério se fechou, as portas dos bons sentimentos se fecharam, porque João, o evangelista, está na ilha de Pátimo, rodeado por feras, e ele está ali junto com outros prisioneiros. Nesse exato momento que as portas da família se fecharam, nesse exato momento que as portas do ministério se fecharam, nesse exato momento que as portas dos bons sentimentos se fecharam, João evangelista vê uma porta no céu se abrir, e essa porta no céu que se abre, aparece um anjo e diz para ele: sobe para cá. Tem horas que Jesus permite que todas as portas se fechem na nossa vida para que a gente consiga enxergar uma porta aberta no céu. Porque você já pensou? Se todas as portas da terra estiverem abertas e a do céu também estiver aberta, será que você vai olhar para o céu? Então creia, essa palavra é profética. Talvez nesse momento as portas da terra se fecharam para você, para que você consiga enxergar a porta que está aberta no céu. Eu gosto desse texto porque no momento da tempestade, nesse momento em que os ventos se levantam contra nós, existe uma pergunta que vem ao nosso coração. O que você acredita sobre Deus em momentos de tempestade?
O que você acredita sobre o Senhor Jesus em momentos de ventos contrários? O que você acredita sobre Deus em momentos de tempestade vem à tona. Nesse momento, vem à tona aquilo que você crê sobre Deus, aquilo que você crê sobre o Senhor Jesus, aquilo que você crê sobre a promessa que Ele fez sobre a tua vida. Travessias difíceis são assim. Travessias a qual Jesus está presente. Ele está presente, mas esse Jesus que está com os discípulos está dormindo. E nesse momento, você percebe que a tempestade na vida dos discípulos tem a capacidade de trazer à tona o que eles realmente carregam dentro dele. Assim são as travessias difíceis da nossa vida. Essas travessias difíceis da nossa vida, elas têm a capacidade de colocar para fora aquilo que realmente nós carregamos dentro de nós. No momento em que nós somos exprimidos, é o momento em que nós literalmente colocamos o que tem dentro da gente. Paulo e Silas, quando foram aprisionados, colocaram para fora orações, louvor e adoração. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram exprimidos diante de Nabucodonosor, o que colocaram para fora foi a fé em Deus acima de todas as coisas. Foram ameaçados de morte e disseram: o nosso Deus tem poder para nos livrar, e ainda assim que Ele não nos livre, nós não nos curvaremos diante da estátua que você levantou, Nabucodonosor. O Senhor Jesus, no momento de aflição, quando foi exprimido, o que Ele coloca para fora é a vontade de Deus, a soberania da vontade de Deus. Ele diz aos céus: não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. O que está saindo de você nesse momento de dor, o que está saindo de você nesse momento de luta, o que está sendo colocado para fora nesse momento de uma travessia difícil, é nessa hora, aleluia, que a graça se manifesta na nossa vida. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova. Nesse momento, os discípulos habilidosos já não conseguem enxergar nada, já não conseguem ouvir nada, já não conseguem reconhecer a si mesmos como homens habilidosos que estão acostumados com o mar. Quem vê o relato de Marcos, tem a sensação de que esses meninos nunca estiveram diante de uma tempestade. É isso que as travessias difíceis fazem comigo e com você, quando nós não estamos verdadeiramente andando com Jesus. Porque eu vou fazer a pergunta para você nesse dia: o que adianta Jesus andar com você se você não anda com Ele? O que adianta o Espírito Santo querer fazer uma morada em você, se você quer viver apenas, de pequenos toques do Espírito Santo? Espírito Santo não quer fazer uma visitação em você. Ele quer fazer uma morada em você. Nesse momento que a gente olha os meninos desesperados, dá-se a entender, eles nunca enfrentaram uma travessia difícil na vida. Nunca enfrentaram uma tempestade. Jesus está lá. Mas o fato de Jesus estar lá não produz segurança neles. A gente é assim, sabia? Para a gente não basta Jesus estar. A gente quer ver Jesus fazendo o movimento que a gente almeja. Você sabia disso? Para nós, às vezes, não basta Jesus estar na embarcação. A gente quer ver Jesus se movendo da maneira que produz em nós paz, da maneira que produz em nós segurança. A gente não quer ter segurança apenas na presença de Jesus. A gente quer ter segurança no movimento que Ele faz. De maneira que se Ele não faz o movimento que nos agrada, a gente entra em desespero. Mas lembra da palavra do salmista no Salmo 23? Ainda que eu ande, que eu atravesse o vale de sombra de morte, eu não temerei mal algum, porque Tu está comigo. Sabe o que o salmista está dizendo? Tu está aqui. Não importa qual é o movimento que tu está fazendo, tu está aqui. Não importa se os inimigos estão caindo por terra, tu está aqui e por isso eu não temo.
Jesus, ao se despertar, da mesma maneira que ele repreendia demônios e enfermidades, ele repreende o vento. E depois ele diz ao mar: aquieta-te, acalma-te, mar. Repreende o vento, porque o vento parte de uma ação maligna. E ao mar ele diz: calma, fique tranquilo. E naquele momento, o vento o reconhece e o mar também o reconhece. Elementos naturais têm muita facilidade de reconhecer a autoridade de Jesus. E nós? E você? Talvez a travessia da sua vida está difícil, mas lembre-se, Jesus está contigo. E essa tarde fui fazer uma visita e ouvi a seguinte pergunta: Deus está no quê? E a pessoa estava esperando que eu respondesse. E eu disse: Deus está no controle de todas as coisas, mesmo que a travessia seja difícil. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado por essas vidas que compartilham desse tempo de devocional comigo. Deus, Tu sabes, ó Deus, as coisas que permeiam o nosso coração. Tu sabes, ó Deus, aquilo que enfrentamos, aquilo que vivemos. Tu sabes, Senhor, o quanto precisamos de Ti. Que a Tua graça venha sobre a nossa vida. Que a Tua força, Senhor, produza em nós uma estrutura sólida de fé. Em nome de Jesus. Quantos de nós estamos passando pelo vale de choro, pelo vale de dor? Quantos de nós estamos enfrentando travessias absurdamente difíceis, ó Deus? E precisamos da Tua ajuda. Precisamos do Teu consolo, precisamos do Teu renovo, Pai. Precisamos da Tua graça sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Manifesta, Senhor, a Tua bondade e a Tua vontade sobre a nossa vida nesse dia. Cura-nos, restaura-nos, refrigera-nos, Senhor. Sim, ó Deus, direciona-nos, conduze-nos, ó Pai, segundo a Tua vontade e o Teu querer. Eu abençoo todos os lares, abençoo todas as famílias, eu abençoo todos os corações aflitos, angustiados e desesperados nesse momento. Abençoo com Tuas bênçãos sem medidas, as bênçãos dos céus, as bênçãos da terra. Eu abençoo nesse dia, Pai, e creio, Pai, que Tu és fiel e a Tua fidelidade dura para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Essa palavra falou com você? Então você já sabe. Compartilha ela aí nos grupos da família, nas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreve lá, tá bom? Nós temos todos os devocionais lá. Também estamos nas plataformas de podcast. Joga lá, Comunidade Rocha de Refúgio, e tem tudo lá em áudio para abençoar a sua vida, a vida da tua família e dos teus amigos. Grande beijo no coração. Quero dizer a todos aí que nós temos ajuntamento domingo agora na Sarutaia, às 18 horas, tá bom? E nesse domingo nós iremos fazer ajuntamento sem inscrição. Então você pode chegar lá às 18 horas que vamos estar lá. Eu, Ministério de Louvor, tenho uma palavra do coração de Jesus para o teu coração. Grande beijo no coração. Não esquece de compartilhar esse momento. E amanhã, Pastor Michel está aqui juntamente com você, ministrando a palavra. E na quinta, Pastor Daniel. Forte abraço. Fiquem na paz do Senhor Jesus.